Pastor Charles. I want to invite Pastor Charles. Let's receive him with a strong round of applause. A pastora Ricelma, Agnello, acho que o Ricardo, Silvinha aqui de Fortaleza. Louvar ao Senhor pela vida do apóstolo Rina, por esta casa. Vamos aplaudir o Senhor. Também agradecer a doutora Neuza Etioca, essa valente do Senhor, foi instrumento de Deus para as nossas vidas, para muitos de nós aqui, para a nossa nação. Vamos aplaudir o Senhor por isso, amém? Gratidão a Deus, louvores ao Senhor. Oh Deus, te exaltamos e reconhecemos a tua soberania, a tua grandeza. Tu és bom, tu és maravilhoso, tu és formidável. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor dos Exércitos. Tu és a nossa guarda, a nossa proteção, Tu és a nossa defesa, o nosso escudo de benevolência. Reafirmamos o Teu governo sobre as regiões aqui representadas, sobre a igreja do Senhor aqui, entre as nações. Obrigado, Jesus, por essa tarde. Obrigado porque estamos assentados aos Teus pés para ouvir do Teu coração. Que Teu Espírito, Pai, seja glorificado nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir no livro de Jeremias, capítulo 1 de Jeremias. E pela manhã fui muitíssimo abençoado pela palavra do pastor Eric. Eu também sou daquele tempo arcaico. Ele falou sobre ligar a Bíblia, né? Os smartphones. Então, aqueles que têm seus smartphones, sua Bíblia, ligue. The Bible in a book format, not in a por favor, fiquemos em pé. iPhone. Posso pedir isso para a gente ler a palavra do Senhor? Can I ask you that? Let's stand up to read the word of the God. Saudar com shalom, com a gloriosa paz de Cristo, a igreja do Senhor presente aqui. Shalom. Jeremias capítulo 1, verso 1 diz: palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, o rei, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Feche seus olhos. Bendiga o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz em Tiago 1,18, pela palavra da verdade, Ele nos gerou como que primícia das suas criaturas. Todos nós temos um propósito em Deus. Agradeça ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor pelo seu nascimento, por aquilo que Deus já depositou na sua vida, trouxe da eternidade para esse tempo, para essa estação. Bendiga o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor pelos propósitos que Ele tem contigo. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Sua vida para glorificar o nome de Deus. Jesus declarou: o que o Pai faz, aquilo que eu vejo o Pai fazendo, isso também eu quero operar. É isso que eu
me manifesto, me movimento. Bendiga o nome do This is how I Senhor. move. Exalte o nome do Senhor. Você nasceu com um Exalt propósito. the name of God because you were born with a Agradeça ao purpose. Senhor. Thank God. Você nasceu com You um were propósito. born with a purpose. Agradeça ao Pai. Thank your Father. Agradeça pela sua bondade, Thank porque Ele him nos gerou. for his goodness. Obrigado por isso, Senhor. Thank you for that, Por tua Lord. bondade, por tua Thank you for your graça. Amém, goodness, for your queridos? grace. Você pode se assentar. You may have your seat. Você que está anotando, And if you're taking notes, eu coloquei aqui o tema dessa palavra I've given sobre a designados por Deus. title for Amém? this message. Designados por And the Deus. title is Chamados para cumprirmos um propósito. E olha só Called que by God, interessante. designed by No verso 1 God. diz palavras de Jeremias, filho de Ilquias. In this Jeremias text, quer dizer we read aquele a quem Javé Words of designa. Jeremiah, son of Jeremias Hilkiah. quer dizer So aquele a Jeremiah, quem the name Deus designa. Jeremiah A means quem Yahvé he who was designated designou. by God. Ele é filho de Ilquias. He was son of Ilquias quer Hilkiah. dizer Deus And é a minha Hilkiah porção. means Diga comigo, God Deus is my portion. é a minha Repeat with porção. me. God is Como my é o nome do portion. pai de Jeremias? What's the name of Jeremiah's father? Ilquias. Deus é a minha Hilkiah. God porção. is my Imagina um portion. filho Imagine a son sendo educado todos os who was dias, o educated seu pai day estimulando e after dizendo: day você é um filho by que a acerta. father who Eu tenho um teaches him. propósito, Deus tem um propósito God com a has sua a vida. purpose in your E este life. propósito precisa ser regado, And this precisa ser purpose needs to be encorajado, nurtured, fortalecido needs to be pela encouraged palavra da verdade. Você by precisa the se word of alimentar da truth. verdade. It needs to be Olha, fed Jeremias, você tem um by the desígnio de truth. Deus. Jeremiah, you Mas had você a precisa se design, fortalecer a purpose na palavra, from ter God. constância, But ter you need to be fundamento, até o dia constant. You em need que o to Senhor te have a manifeste foundation. diante dos homens, diante daquilo que eu tenho Up to the contigo. day when God E will você leu manifest you comigo before que as man. palavras que Deus vinha sobre ao verso In 3, verse 2 and 3, vai falar do intervalo dos governos, about das the realidades dos period, principados ali, about the aonde realities a vida of de the Jeremias kingdoms. transitou. Diga o intervalo profético. during the time when Jeremiah Aonde was prophesying. ele, como um designado por Deus, He, iria as a operar. designated man, Existe um tempo, existe uma estação operating in para this que a minha season. vida e a sua se So there's a manifestem. specific season for Então, me por isso é and you importante, to be manifested. como ouvimos ontem à noite, That's why não nos it's important, precipitarmos, as we heard não termos yesterday, crise de ansiedade, not to be não in a hurry, engendrarmos, not não to be administrarmos anxious, no braço aquilo que é só pelo Espírito not do trying Senhor. to win Não with forçar a our barra, não forçar as strength, portas, não forçar as entradas. what only God can manage. Jeremias quer what dizer, only God can do. Deus me designou. Jeremiah means God has designated E até me. o dia em que ele manifeste essa revelação, And up to that day, isto deve ser alvo de exaustiva must be reflexão a target ou oração, até que se our torne o reflection, kairos, até que se until torne the palpável kairos comes, until the aquela time comes. a revelação de Deus para a minha vida e para a sua. Então, qual é a So, what's the importância? importance? Vimos isso na pandemia a respeito We saw dos that lares. during the O pandemics, núcleo, o fundamento das about nações é a família. The families being Você the quer ganhar as core. Wanna go Ela to the precisa estar nations, fundamentada first take em care Cristo of a your rocha. Não é isso house, que diz of your family. Lucas It must 6,46? be Por que me founded chamais, in the Senhor, rock Senhor, e não which is fazeis o que eu God. vos mando? We learned that in the pandemic, Fundamentar right? a vida para alguém que tem um desígnio de Deus é se alimentar da verdade. So if you have a Olha, design from abra comigo, God, por favor, the João first capítulo step 8. Lá no versículo is to be 28, no fed versículo 29, by the verso truth. 28 John e o verso 29. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, 28. e que eu nada So faço Jesus por mim said, mesmo, when you have lifted up the mas Son of falo the como Man, o Pai then me you will ensinou. know Verso that 29. I E am aquele he, que me and that enviou, I do aquele que me nothing on my designou, own, but speak just diga, what aquele the que me Father enviou, has taught me. aquele que me The designou, one que me who separou sent me para um is with propósito, Ele está comigo. Sobre batalha espiritual, você... Quem era Davi? Um garoto. Before you, who was Você acha David? que um Who garoto was ia a peitar um boy? gigante? Do you think a Não, boy could a não face ser que giant? aquele que o No, designou para aquela unless hora estivesse he presente. who has Muitos de nós designated estamos sofrendo no him campo de for that batalha porque não task sabemos was with him. de fato que Ele nos enviou. Nós apenas Sometimes we queremos ir. forget
Queremos estar presentes. Queremos os primeiros We want lugares. to go. We want to be in the front line. No campo de batalha, você forget precisa Who has compreender com designated todas as us. letras. So in the battlefield, Você tem que ter you need convicção. to Isaías understand. 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está firmado em ti, porque ele confia em ti. Who Você tem que estar has convicto designated you. de que You need você to be está lá, sure about that. porque Deus te That you conduziu are para only aquele there momento. because God has Então Jesus guided diz para you mim e to me that vacina. very place and Ele moment. diz: aquele que me enviou, Jesus ele said, está comigo. Ele não me deixou só. Porque há He uma has sent crise me, quando He você is está with me. num campo de He has batalha. not É a left me sensação alone. de não ter ninguém And there's a contigo. crisis in the battlefield. Davi, ele You diz no have Salmo this feeling that you 142, are alone por by favor, Salmo yourself. 142, David said in no Psalm versículo 4, no versículo 5, olha à minha direita e vê, 142, não há ninguém que me reconheça, lugar de refúgio me faltou, e ninguém que por mim se interessa. E lá no verso 5 ele vai dizer, mas a ti digo, a ti eu clamo, tu és o meu quinhão, a minha porção nessa terra de viventes. Todo aquele que tem um desígnio de Deus precisa se alimentar da verdade, precisa ter convicção de fato que Deus estabeleceu para aquele momento. Você está aqui comigo? Essa crise da solidão, ela precisa ser trabalhada em nossos corações. Nós precisamos estar satisfeitos no Senhor. Nós precisamos estar gratos pelo dom da vida, pela bondade do Senhor, pelo ar que respiramos. Nós precisamos, como disse o pastor nessa manhã, nos exercitarmos a moralidade cristã, desenvolver nosso caráter em Cristo Jesus, porque uma hora dessas Ele vai te pinçar por detrás da malhada e te levar a um campo de batalha, aonde um homem pode não ter te visto, o seu pai pode não ter te encontrado, muito menos o profeta Samuel. Eles podem ter desejado Eliabe, Abinadab e Samar, e o oitavo, o menor, fora o escolhido, porque ele se exercitava em sua. Está aqui comigo? Aquele que te enviou não te deixou só. Acontece que nós precisamos de fato compreendermos se estamos agradando Ele ou a nós mesmos. É para a nossa satisfação que estamos aqui ou para o desígnio do Senhor? O campo de batalha, o campo de atuação ministerial que você está, é porque você se comparou com alguém, você desejou o que o seu irmão estava fazendo, o que a Bola de Neve estava fazendo, a Assembleia, não sei, as denominações. Nós precisamos ter clareza da nossa fileira, da nossa individualidade no Senhor, que coopera na sua multiforme sabedoria e vai tocar as nações como igreja. Você está aqui comigo? Amen. O artigo aqui, quando ele vai falar e tecer algum comentário, quem é esse cara? Não, ele é Ilquias. So here in Jeremiah, Ah, Deus é minha porção. Olha, Jeremias, você tem um desígnio, Deus é tua porção. Te alimenta. Te alimenta, por favor. Mas eu não sou God is my portion. o Moisés, eu não sou o Gideão, eu não sou o apóstolo Rina. Quem eu sou aqui? Eu sou um dos. Diga comigo, um dos. Eu não sou o principal. Eu não quero ser o cara. Eu quero ser um daqueles que não negaram o nome do Senhor, estão esperando por Ele, serão arrebatados por sua glória e por seu amor. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Eu sou apenas um dos. É isso que trata a vida de Ilquias. E numa família que está sendo satisfeita em Deus, quando Ele é a sua porção, Ele está te saciando, Ele está restaurando a tua identidade, a tua baixa autoestima. Ele está tratando da sua inferioridade ou da sua superioridade. Ele está lidando com simplicidade, com integridade. Está compreendendo isso? Eu sou um dos. Aliás, sobre o arrebatamento, sobre a volta do Senhor, e esta é a grande batalha espiritual, é ganharmos almas para Cristo, e sábio não é quem prega, sábio é quem ganha almas. Sábio é quem ganha almas. O grande assunto da batalha espiritual
É o resgate de vidas. to rescue lives. Sim ou não? It's not about preaching. It's É not isso. about being in the altar. It's not about being Eu in sou the front line or the dos first. sacerdotes. But it's about being one of the Diz a palavra que priests. estavam em Anatote, na terra de And those Benjamim. Diga priests comigo were in Anatote. Anatote, in the A territory palavra of Anatote Benjamin. quer dizer, The no word original, Anatote respostas às orações. Olha que coisa fantástica. Answers Alguém que tem um desígnio to prayers. e se quer chegar realmente no centro da vontade do Senhor, precisa Look at ter uma that. perna chamada alimente-se da verdade, palavra. E ele precisa ter uma outra oração. Regar tudo aquilo que Deus fala com oração. That is Porque não compreendemos, não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Ele traz clareza sobre assuntos que but the Spirit não brings compreendemos de clarity fato. and leads us É um in exercício our de fé. prayers. It's an exercise of faith. Então, palavra e oração. So, E o word Quias, Senhor and é minha prayer. porção, God is Anatote, my portion. respostas às orações. Answer to prayers. Salmo 37, Psalm versículo 3. 37. Muito obrigado à pessoa que está colocando os textos. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Quem tem um desenho do Senhor, não se apresse a sair do lugar que Ele te colocou. Está difícil, está complicado, te alimenta da verdade. Não reaja na carne, haja no Espírito. Se estão te ofendendo, se estão te resistindo, volta o teu coração para o Senhor. Talvez como ovelha muda perante os seus tosqueadores, fique em silêncio, cala. Deixa Deus julgar, deixa Deus fazer, deixa Deus favorecer. Ah, fulano não me escolheu, fulano não me chamou. Isso é um problema. Oh, I haven't been chosen. Eu não quero a mão do homem sobre a minha cabeça. Eu quero que Deus levante quem Ele quer que queira para vir em minha direção, mas é o Senhor vindo. Isso foi o que Samuel, o profeta, teve que aprender já depois de certa idade. Samuel, você vê o externo, você não vê o interior. Os homens veem a aparência, mas eu vejo quem? O coração. Diga, Deus vê o coração. Então não da carteirada, quando Deus tem um desígnio para as nossas vidas, é Ele que vai carimbar o passaporte. É Ele que vai estabelecer a hora e o lugar. É dele, é da parte dele, não é mais de mais ninguém. Para que ninguém se glorie. Deus é glorificado. Amém? Então, eu pedi para colocar Salmo 37, verso 3, alimenta-te da verdade. Isto é importante porque lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 29, o versículo 30, vai falar, versículos antes, que o anjo do Senhor colheu e poucos são os escolhidos. Porque aqueles que são chamados, que estão de posse da revelação, não esperam o tempo do amadurecimento. Eles querem um crescimento e nem todo que cresce amadurece. Quando você tem uma palavra do Senhor, um desígnio do Senhor, não se apresse. Não se precipite. Não engendre. Não manipule. Não saia no braço. Dependa do Senhor. Ele te plantou naquele território, te alimenta da verdade. Esqueceram de você, parte 3, parte 15. Olha, Senhor, à minha direita, não há ninguém que me reconheça, não há refúgio para mim, não há ninguém que se interesse por mim, mas a ti digo, tu és a minha porção nessa terra de viventes. You are my portion, you are my portion. O problema nosso como igreja é que nós não experimentamos a vida no deserto. O deserto tipifica a presença do Senhor, faz dele um manancial. Enquanto você não encontrar um manancial de vida, você vai culpar as instituições eclesiásticas, governamentais, seus pais, seus avós, fulano, ciclano, beltrano.
E nós precisamos alimentar o nosso espírito com a verdade. Nós precisamos nos guardar em Deus até o dia em que Ele há de nos manifestar no centro da sua vontade. A palavra Benjamim, lembra de Benjamim? Ele é filho de quem? De Dona Raquel. Amém, irmãos? Benjamim, filho de Dona Raquel. Com seu Jacó. Jacó que amava Raquel e não Lia. Não é que ele fosse analfabeto, que ele não amava a Dona Lia. Jacó trabalhador, 7 será Benjamim. Será filho da minha mão direita. Será filho que me alegra. Será filho que me dá felicidade. Todo aquele que tem um desígnio do Senhor vai passar pelas duras provas dos decretos de morte. Por declarações familiares, inclusive. Que vai desconsiderar, desprestigiar, rejeitar, ferir, ofender, mesmo na tentativa de estimular, a trabalhar vagabundo, ordinário, tu não presta. Go and work. You do nothing. É lógico que aqui em São Paulo useless. não tem esse problema, só lá no Nordeste, lá em São Luís I do don't know if you Maranhão. have the same here in São Paulo, but in São Luís, Maranhão, Brasil. where Obrigado, I live, para me lembrar que faz parte do Brasil. it's very Quase a gente common. cai para fora ali. Benjamim, lidando com as sepulturas, lidando com os espíritos de morte. Dealing with Todo aquele que the tem um spirit desígnio of vai death. passar por esta prova. all those who Você have a design desacreditado, will need to face these trials. Rejeitado. They will be Se você foi rejected. ofendido por isso, If you ferido have por been isso, offended by that, if you have bendiga been o nome hurt do by that, Senhor, derrama o seu praise the coração diante Lord dele. and present your heart before Him. Deixa o Senhor ministrar o seu Let Him bálsamo, minister His restaurar o seu balm coração, on your heart. ministrar a sua vida, Let Him take a sua care bondade, of amém? your life with His goodness. Como ele disse, Anatote, abra comigo, por favor, Provérbios, Open with me capítulo 28, in verso your 9. Bible with me in Proverbs 28. Então, recapitulando, verse 9. você precisa de Ilquias, o Senhor é a minha as palavras que Deus te trouxe com oração. Você precisa buscá-lo em oração, amém? Essa é a caminhada daquele que foi designado pelo Senhor. These are the two E como eu lhe lessons falei, lidando com that a esse man who was ambiente designated by God need to learn. de Benoni, de Benjamim, Provérbios 28, verso Proverbs 9. 28, verse 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a Anyone sua oração turns será a deaf ear to abominável. my Vamos instruction, repetir isso. even their prayers O que will be desvia detestable. os ouvidos If de ouvir a anyone lei turns a até a deaf sua ear to oração instruction, será. even their prayers Por are favor, repita detestable. para acordar quem está aí do seu lado. Let's repeat São once 3 horas again da to tarde. wake up your O que neighbor. desvia Strip os down. ouvidos de ouvir a lei Anyone turns até a a deaf sua ear to oração instruction, será. even their prayers Então não are vai detestable. existir So there won't be batalha espiritual pela sua vida spiritual financeira se você tem um orçamento familiar furado. if your Se eu e você não Family nos budget. exercitarmos no princípio, não adianta orar. doesn't make sense. So O fundamento da if you libertação é a don't do the right disciplina. Se things, não há if you don't disciplina, have não há como ser discipline, liberto. there's no way to be Não há released. mudança sem There's arrependimento, no ou way seja, for change. mudança de atitude, There's no questões change práticas. without repentance. And repentance is Não adianta all você about orar, vamos fazer aqui nível solo, estratégico, vamos entrar e praying vamos ungir o itself, território it's not tal, enough. vamos fazer Going isso. to a territory and anointing the land, that's not Conferência, enough. conferir como estamos na batalha, como estamos vivendo o nosso desígnio no Senhor. We are in Você a tem que congress conferir, here, checar, and our aim uma here is checagem. to check up how our purposes are Quem going. desvia os ouvidos para a lei do Senhor, Deus abomina as orações. If you have no Quando nós deeds, if you lemos don't Salmo hear the 37, instruction of God, sobre your se alimentar da prayers are verdade, ele começa detestable before dizendo: God. confia no Senhor e faz o bem. Diga comigo, confiar no Senhor. Trust in the Lord.
Alguns dizem, não, eu confio em Deus, eu sou de Deus. Olha que coisa intrigante, Provérbios 22, 19. Eu e você só estamos assegurados, não é outras, não é porque temos dons ou somos ungidos do Senhor. É por causa disso aqui, ó. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Todo aquele que diz que confia em Deus, precisa dizer qual é a instrução. Você foi instruído? Você foi direcionado? Você foi designado? Há uma palavra que testifica sobre esta decisão de fazer esse negócio, de fazer esta viagem, de fazer essa operação, essa movimentação estratégica? Há realmente a instrução de Deus para a sua vida? Olha o que diria João capítulo 4, lembrando aqui no versículo 4, Jesus ele precisava ir a Sicar, cidade suja, cidade em Samaria. Samaria quer dizer torre de vigia, diga comigo, torre de vigia. Mas é significativo a sentença que Jesus diz no verso 4. Era ali necessário passar por Samaria. Mas você sabe, você já pregou, você já leu sobre isso, que esse não era o caminho. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas o Espírito profético, a instrução de Deus, aquele que carrega o desígnio do Senhor, precisa obedecer. Precisa se sujeitar. Aliás, regra de ouro da batalha espiritual. Vamos orar aqui, ter visões, ouvir os anjos. É isso? Não. Sujeitai-vos a Deus. Diga comigo, sujeitai-vos a Deus. Se não há sujeição a Deus, como é que você vai resistir o maligno? Então Jesus diz, era-lhe necessário. Necessário a quem? A ele. Tanto era necessário para ele que os discípulos, quando chegaram ali, foram comprar comida, foram fazer outras coisas. Mas ele foi assertivamente lidar com uma pessoa. Uma pessoa de cada vez. Os homens que são designados pelo Senhor, eles não estão se importando com a multidão, com os seguidores no Instagram. Eles estão preocupados se a sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, na sua circunscrição familiar, territorial, ele está dando um bom testemunho. A maioria dos textos bíblicos que nós pregamos sobre Jesus é Jesus lidando com uma pessoa de cada vez. E na pandemia, muitos estar juntas no seu ambiente familiar. Quer ganhar a nação? Salva a tua casa. Dá testemunho. Um dia Jesus está libertando ali o Gadareno. Uma legião de demônios deixam aquele homem pelo poder do evangelho do reino. E aquele cara, ele diz, eu quero ser missionário, Jesus, eu quero seguir contigo. Eu quero ir para o seu campo de batalha, eu quero ir para o próximo estágio. Eu quero me movimentar com você, Jesus. Não. Volta lá para tua casa, para tua família, e vai dizer a eles o que Deus fez por ti. Qual era a missão que Jesus estava dizendo a ele? Você não pode ir para a próxima estação se você não for aprovado na tua casa, no meio dos teus. Definido dos. E o Quias era dos. 5 quilômetros. Ele não estava no centro de São Paulo.
Ele estava em Anatote, no interiorzinho aí. He was one of the priests in Tem Anatote. gente que tem vergonha de dizer de onde veio. In the countryside. De que It was not bairro. São Paulo. It was not a metropolis. De que local? So he was one E quer out ser of the designado com um priests propósito from para a outro place that was território, quando a meaningless sua alma não foi vencida naquela at human's vizinhança. eyes. A prova de que o gadareno foi liberto é que a família dizia: ah, endiabrado, tu és o ex-endiabrado, não é? Você imagina, por exemplo, a mulher samaritana. Can you Vamos lá. imagine the Samaritan woman? O que acontece com a mulher What samaritana? happens to her? 5 maridos, o sexto She não had era dela, e o 5 sétimo husbands. perfeito era Jesus. The 6th wasn't Os 5 even ali, her como eu falei, husband, torre de and the vigia. 7th, the perfect Jesus one estava was entrando Jesus. ali no Reino do Norte. Jesus was about Ali to foi enter matança de the land of profetas. E quando ela North. diz: vejo que tu és profeta, ali é uma cura territorial, porque ela está credibilizando aquele que vem em nome do Senhor. Quando você credibiliza aquele que vem em nome do Senhor, e você reconhece que é o Senhor, a terra é curada. Há um processo de restauração. E aquela mulher é uma pessoa sendo tocada, porque depois Filipe vai alcançar Samaria com poder e autoridade. Tudo começa com uma pessoa. Você representa uma nação. Olha uma pessoa que está aí do seu lado, cumprimente-a e diga: você é um escolhido do Senhor. Através de você, muitos virão. A sua casa virá para Cristo. Porque na tenda do justo há jubiloso cântico de vitória. Você representa uma nação. Está difícil na tua família? Está difícil na tua casa? Você foi designado no seio desta família, que talvez você não quisesse fazer parte dela, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Moisés teve crise existencial. Eu prefiro o palácio. Ele teve que fazer o caminho de volta para estar junto com os seus cabeçudinhos. Todo mundo quer ser Moisés, mas ninguém daria oportunidade para Moisés. Teria que fazer um curso de coaching, um curso de falar bonito. Não tinha como. Não ia ter oportunidade. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 23. Provérbios 1, verse 23. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quem gostou dessa palavra, diga amém. Eu acho isso fantástico. Deus está me dizendo: ei, eu vou fazer você saber das minhas palavras. Pastor, é tudo que eu quero. Nesse congresso eu vim para isso, eu quero ouvir as palavras do Senhor. Deus, eu quero que o Senhor derrame copiosamente, abundantemente do teu Espírito sobre a minha vida. Maravilha. Mas o fundamento é o psil de Deus. Diga comigo, psil. Tipo assim, ó. Ei, deixa eu falar contigo. Tu tá indo para onde? Não, eu estou indo para aquele campo, eu estou indo para aquela área, eu estou indo ganhar dinheiro, eu estou querendo fazer investimento. Ei, volta! Atentai para a minha repreensão. Se você não aguenta ser repreendido, você nunca entrará no lugar de destino. Withstand with my rebuke, you will never reach your purpose. Fala comigo, Jesus. Speak to me, Lord. Atentai para mim. Verse 20. Verso 20. Verse 20. 51 anos, estou olhando ali, já tem uns caminhos aqui, sem cabelo. Grita na rua a sabedoria, nas praças in the levanta open a voz. wisdom 21, calls até o aloud. 23. Do alto dos muros, clama à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Batalha espiritual, muros. Quero louvar ao Senhor pelos atalaias, que eu entendi que são os vigias ali às portas, o Chicão. Glória a Deus por aqueles homens e mulheres de Deus ali. Glória a Deus pela equipe
que tem nos alimentado, nos servido muito bem, generosamente. Há uma mesa de banquete literalmente ali. Louvado seja o Senhor por todo acolhimento, todo cuidado. Até quando honestos, ignorantes, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente sobre vós do meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Deus tem portas, Deus tem lugares, cidades, mas Ele está esperando que alguém possa ter a sua anatote, parar para ouvir Deus depois de muito falar, depois de muito desejar, de muito querer. Você precisa silenciar. Salmo 131. Senhor, o meu coração, para eu não errar. Salmo 131, por favor. O meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. But I have calmed and quieted myself. I am like a weaned child with his mother. Like a weaned child, I'm content. Nos teus braços, né? É a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no put their Senhor, hope in the Lord, agora both now para and forevermore. Os que têm desígnio Those who de have Deus a design esperam from God, o tempo de Deus. they put their hope in the Lord Não force a tranca, and isso wait não vai prestar. on Him. Isso não vai Do dar not certo. force it. It won't work. Marcos 6. Mark Meu 6. Deus. o tempo My foi embora. God. Marcos My time 6. is running. Mark 6. Versículo 49. Deixa eu te Verse contar uma 49. historinha Let aqui. me tell you a No small verso story 49. here. In verse Marcos 6, 49, verso 49, Mark por 6, favor. 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram when they saw tratar-se de him um walking on the lake, fantasma. they Deixa eu thought te he was a lembrar aqui. ghost. João Batista foi morto, decapitado. Let me Os remind discípulos you, foram enviados, John os the 70. Baptist was killed, Eles he was estavam beheaded, chateados, não tinham tempo para comer, the para dormir. disciples Jesus chama eles para uma terapia ali, num barquinho com Jesus. Eles aportam na próxima cidade been sent. e Jesus diz a eles, diante de uma multidão: and in the front of a multitude, deem voz Jesus told him, de comer. Não manda para casa, não. feed them. Você está doido, Jesus? Are you crazy, Jesus? Felipe, não tem como. There's no way. Como é que nós vamos How ter dinheiro para alimentar esse povo can we todinho? afford A lógica é feed vaza. all of them. Manda para casa. The Eles vão reasonable comprar thing comida aí no to meio do dos was povoados. let them go Não, to não, their não, houses não. and to Bota buy todo some mundo para food sentar, to pergunta aí themselves. And Jesus quem said, tem no, alguma no, coisa. let them sit down E um rapaz, and diga ask comigo, who um has rapaz. something. And then there was Um this menino, young man, um profeta do Altíssimo, como João prophet. Batista, um desconhecido. one in Se the apresentou. multitude. He presented Eu tenho aqui himself. 5 pães e 2 peixinhos. I've had Traz para cá. here Ele 2 multiplica. fishes and 5 loaves. E é interessante que ele dá aos discípulos So a a multidão para distribuir. the task Olha, os apóstolos to viram o milagre, pegaram os pães, os peixes e deram de comer a uma So multidão. they were the ones Voltaram com os who cestos. fed the Certo? multitude and Próxima came back estação. with the baskets. Vai lá no versículo Next chapter. 52. Verse Pra 52. adiantar. Você sabe que eles, no verso 49, So eles in pensam verse que Jesus é um 49, fantasma. They thought Jesus was a ghost. E no verso And in 52, verse 52, vai me dizer o we'll porquê see the reason why que eles ficaram They atemorizados. were so Lembra quando Jesus nos amazed. declarou em João 8, 28 e 29? Ele me enviou, ele está comigo, ele não me deixou só. Sim ou não? by that. Mas eles têm uma crise de quê? De medo, de pânico. They were Eles têm a full of sensação fear. de que estão sozinhos e They que Jesus thought é o they quê? were alone, and they thought Jesus was a Fantasma. ghost. É um fantasma. E havia incredulidade, There was porque eles unbelief estavam no ministério, inside of them. no ministério, uma Sometimes atividade we are in the ministerial, ministry, sem we were contudo nos working for alimentarmos God, but we da are verdadeira not comida, que é fed by the Jesus. true food, which is Jesus.
Isso é louco. And this is crazy. Isso é impactante. This is impactful. Porque ele está me dizendo Because he's telling me que se eu sou um designado pelo Senhor, eu preciso me alimentar da verdade. E quando ele vai vir sobre a minha vida, mas ele diz, bota a mão no meu ombro e no seu e diz, diga assim comigo, take it easy, my brother. Fica tranquilo, irmão, relaxa. Ele diz que você vai passar pelos abismos da morte. Você vai passar, mas você vai chegar do outro lado. Como é que eu chego do outro lado? Se eu não me alimentar da verdade, porque o inferno vai querer pregar uma peça na minha vida, dizendo que ele vai me destruir, que ele vai me matar, que eu não vou ver os sonhos de Deus. Porque eles não comeram daquilo que eles alimentaram. They were feeding the crowd, but they did not eat. Eles ficaram aterrorizados. That's why no versículo 2, frightened. Se der tempo a gente chega no verso 8 de Jeremias. So now let's come back to a ele Jeremiah veio 1. A palavra do Senhor. Diga, a ele veio a palavra do Senhor. Verse Não são os 4, homens que têm que garantir the word of the Lord a sua missão. Came to me, é Deus saying, a quem você so disse it was the word of the Lord. Que você ouviu. Então você é responsável por aquilo que você está dizendo que Deus falou. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. A ele veio a palavra do Senhor. 8 anos de idade. 8 anos de idade. Brincadeira isso? 8 anos de idade. Mas diz no verso 2 que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele andou em todo o caminho de quem? De Davi, seu pai. E não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Presta atenção. Tira os olhos dos seus avós, dos seus pais, daquilo que de ruim eles fizeram, e voltemos os nossos olhos para o leão da tribo de Judá, para o filho de Davi, e como Bartimeu, que parece que não está encontrando a direção, não tem a palavra certa para encaminhamento, clamemos diante de Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero voltar a enxergar, a me mover no campo de batalha que o Senhor tem para mim, não naquele que eu decidi, porque eu peguei o manual da Nesidioca e comecei a fazer atos proféticos, eu comecei a ungir, fazer e acontecer. Me traz, Senhor, qual é o meu destino profético. Que eu não perca tempo. O cansaço ministerial, muito, é porque não temos assertividade. Nós queremos estar, nos apresentar aonde Deus não nos chamou para estar. Brigamos por posição. Veja, capítulo 34 de 2 Crônicas. Vai dizer o seguinte, por favor, 2 Crônicas 34. Lá no verso 1, tinha Josias 8 anos de idade, a mesma coisa aqui, ó. Verso 2, fez o que era reto perante o Senhor. Mas olha o que diz o verso 3, no 8º ano do seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Você está aqui comigo? Amen. Nesse exato momento, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos declarar que governos nos estados da nossa federação, do nosso país, de norte a sul desse país, governos como o de Manassés, a cobertura do inimigo seja retirada. O que acontece com Manassés? Manassés foi preso. Foi exilado, mas no exílio, no final dos seus dias, ali, para comprovar que a nossa briga não é contra a carne nem sangue, esse encardido, esse miserável, necessitado de Deus, que nem eu e você, ele se arrepende. Ele se arrepende.
Pensa nos miseráveis que governaram esta Think nação, about the o miserable men estado who de São have Paulo, e governed faça uma oração pelo this amor de country, Deus. this state. Porque Deus não se Pray alegra for them, com a because morte God do does not ímpio. E o papel da rejoice igreja é orar in pelas the death autoridades of the e evil man. rechaçar And the a role of corrupção. the church is to pray for the rulers. E entender esta Pray for hora repentance. sobre o governo mundial, sobre o progressismo no mundo, We need to lidar com essas understand questões. these issues. Mas nós declaramos new que World governantes War. We need to pray refaçam for o caminho de repentance. volta, façam delações, porque o que é arrependimento se não delatar o crime? Você está aqui comigo? Está no Espírito? Nós declaramos em nome de Jesus que os Manassés desta nação, os governos, os prefeitos, reconsiderem os seus atos, se arrependam e se convertam. Aqueles que são para a salvação, que haja salvação, que haja livramento. Aqueles que são para a vida, cheiro de vida, não é isso? Bom perfume de Cristo. Mas aqueles que são para a morte, não sou eu que vou amaldiçoar nem você, mas que o Senhor prepare e leve. Amor, a conspiração do seu partido. Nós liberamos nessa tarde a confusão no arraial dos nossos inimigos. Em nome de Jesus. Porque a verdadeira batalha espiritual, amado, é estar de posse da verdade, é estar de posse da palavra e credibilizar as Escrituras e reafirmar que Deus governa esta nação, as nossas vidas. 16 anos? 16 anos? Alguém? 16 anos? Levanta a mão quem tem 16 anos. Tem pessoa aqui, tem ali. Glória a Deus por isso. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que os adultos desprezaram a sua adolescência. Porque vamos já ver aqui o que é o espírito profético. Precisamos ter um coração de criança. Os caras não têm vez diante de Deus, só as crianças. Por isso eu gosto do rapazinho dos 5 pães e 2 peixinhos. Não tem nome. Quem é um cara? Rapaz, não sei. 5 pães e 2 peixinhos. Ele estava lá. Ele deu um tapa de luva de pelica na cara dos discípulos e disseram: olha, estão enquadrados. Porque vocês operaram na lógica do homem, nos negócios do mundo. Mas o rapaz, pelo Espírito do Senhor. Você está aqui comigo? É isso. Mulher samaritana, olha esse corpinho aqui, ó, fechado para balanço. Foi dizer para quem? Para os homens que ela pegava, para a cidade que ela sabia dela. Este é o papel da igreja. Esse é o poder de testemunho. Você não vai lá fora pregar. Isso aqui nós estamos na nossa Jerusalém. Aqui nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, em nome de Jesus, para executar contra eles a sentença escrita que será honra para todos os seus santos, aleluia. Você está em concordância? Nós declaramos nos decretos do Senhor que o Senhor está pondo agora em cadeias reis e príncipes que perverteram a justiça, que operaram em corrupção, em iniquidade, em laços escusos, que amealharam o erário público, que tiveram uma relação maligna entre o Congresso, o Senado, o STF. Nós reafirmamos em nome de Jesus que a capa do inimigo é retirada e aquilo que precisa vir à luz venha e se estabeleça em nome de Jesus, amém? E que haja um avivamento em nome de Jesus, em São Paulo, na sua cidade, no Nordeste, no norte do nosso país. Nós declaramos isso em concordância. Em nome de Jesus. Para finalizar, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre,
Before te I formed consagrei you e te in the constituí womb, profeta I knew às you, and nações. before you were Então born, lhe I disse set you eu, apart. I Senhor Deus, appointed you as a prophet to eis the que eu não sei nations. falar, porque eu não Sovereign passo de uma Lord, I criança. said, Mas I o do Senhor me not disse, know não how to digas, não speak, passo I'm de too uma young. criança, But the porque a Lord todos said a to quem me, eu te do not enviar say I'm irás, too e young. tudo You must quanto eu go te to mandar everyone I send you falarás. to, Aqueles and que say são whatever I designados por command you. Deus Do not be afraid of não them. podem Those who are colocar à designated mesa by o God seu título de nobreza e cannot seus put feitos. on the table their Aquele que foi titles. arrebatado, Enoque, você não encontra uma ata dos seus feitos. Você só vai encontrar, e este andava com Deus, e Deus o tomou para si. Você está aqui comigo? Porque quem faz e opera é Ele, eu queria realizar, amém? Na batalha espiritual, no espírito profético, nós precisamos estar como esta criança. Prefacia o livro de Jeremias com os primeiros versos. Ele está dizendo, eu não passo de uma criança. Eu não sei falar. Eu não sei o que dizer. Então Deus diz, não diga não passo de uma criança. Por que Deus? Porque maturidade é estar de posse da sua palavra. Maturidade profética é estar de posse do seu desígnio, do lugar que Ele tem. Então nós precisamos reconhecer. Esse dia eu nunca vivi. Você já viveu esse dia? Sim ou não? Não. Have you? No, right? Mas a Bíblia nos convoca para a novidade de espírito. Por que eu tenho que viver esse dia com tudo aquilo que eu já vivi, dizendo, não, eu já sou o cara, eu já fiz e acontecer. Isso aqui para mim é novo. Eu nunca estive aqui, eu nunca vivi esse momento. Eu não sei falar, eu não sei orar como deveria. Mas o Espírito do Senhor intercede, o Espírito do Senhor transmite aquilo que eu e você precisamos. Você está aqui comigo? Agora, 1 Reis 13:2. Aqui na tela, aqui, por favor. 1 Reis 13, verso 2. 13, verse 2. Deixa eu te dar um susto maravilhoso. Let me scare you, but a good type Chamou o of profeta scare. contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar. By the word of the Lord, Assim he diz o cried Senhor, out against the eis que um altar. filho Altar, nascerá altar. This is à what the casa Lord de Davi, says. A cujo son nome named será Josiah will be born to the house of David. Josias, o qual sacrificará sobre ti os On you sacerdotes he will dos altos que sacrifice queimam the priests sobre of ti the high incenso, places who make offerings here, e os ossos humanos and se human queimarão bones will sobre be ti. burned on you. Esta palavra foi dada This word para Jeroboão was given logo to depois do reino ser Jeroboam. dividido por causa de Salomão. Right after the Jeroboão, king reino was do norte, as split 10 tribos. E veio um between the profeta, tribes que of você north não and vai the saber o south. nome, porque não está lá escrito. Then a prophet came, his Ele name brada was not contra a mentioned, contaminação, porque and he Jeroboão erige 2 altares, 2 cries. bezerros de ouro, para que 2 bezerros para que as pessoas não descessem para o reino do sul, para adorar a Deus. against 2 abomination. bezerros. Muitos lugares estão erigindo altares de adoração, não para Deus. E Deus está dizendo que levantou o espírito de Josias para destruir And sacerdotes God has malignos, raised que eram má Josiah influência para a to nação. destroy Nessa tarde, em nome de Jesus, como this um checklist, abomination. nós clamamos So por this misericórdia, pela bondade we do Senhor, cry e for que haja mercy, luz for no meio goodness, das and for congregações, light que haja in luz the no meio dos churches, pastores, in dos the ungidos do pastors, Senhor, que se in the arrependam e anointed man, declinem de who need to conduzir seu repent. povo para adorar bezerros de ouro. Nós pedimos perdão ao of the Senhor practices por todo o they've been vínculo com o erário committing, of público, com toda a leading their politicagem, people com to toda a adore malignidade. Em golden nome de Jesus, amém? calves. Deus diz então, 300, anota isso, 336 anos depois, 336 quando este homem, que ninguém years sabe o after nome dele, esse profeta, this prophecy, ele exorta Jeroboão, 336 anos depois, 336 years nasce later, Josias. Josiah was born. E eu insisto em dizer I insist que talvez in você saying pense that maybe you think que não é como Jeremias, que teve um pai como that you were Ilquias e not teve like sim um Jeremiah, avô, who um had pai e família, a blessed como father. a de Josias, que não valia uma maybe you cibalena. feel like Josiah, that your Só os offspring antigos was se lembram disso. a mess. Deus teve uma palavra God a had respeito da sua one vida word na about your eternidade. life in eternity. Independente do seu histórico Regardless of your familiar, background. quiçá nessa tarde, das This 2 uma, afternoon,
Ou você é um Either Jeremias de you are a Deus, ou Jeremiah você é um of God, Josias do or you are a Senhor, Josiah para of entrar em God, lugares de autoridade enter in e places mudar a of sorte authority da and tua change região, the da tua destiny casa, of da your tua region, nação. of your house, Vamos of ficar your em pé, nation. Let's stand adorar o up. Senhor. Let's adore the Lord. Orar. Let's pray. Feche seus olhos. Close your Eu eyes. posso pedir para ligar as luzes enquanto o teclado toca? Feche teus Can I olhos. ask you to turn on the lights? Close your eyes. Coloca seu coração diante do Senhor nessa Present tarde. your heart before the Lord this afternoon. Daquilo que você ouviu, não deixa Jesus ficar conversando sozinho. Se a palavra do Senhor foi Leave ministrada no seu Jesus coração, talking alone, devolva talking agora by himself. Jesus a has Ele talked to us suas this melhores afternoon. palavras. So now turn back to him. Answer him. Give him your best words. aonde Deus ministrou seu coração. What Em que God momento has dessa palavra? ministered to your heart. In which point Aonde of você this vai message. reconsiderar, vai What do you conferir, need vai to check checar up? What do you need to os reconsider? lugares, as circunstâncias que você está. Haja What do you luz nas need minhas to trevas nessa reassess? tarde. Haja luz sobre as minhas iniquidades, sobre o meu orgulho, sobre as minhas vaidades. Let Haja there be luz. light upon my Haja pride, luz. Senhor, haja upon luz my nessa tarde. Aqui, iniquity. Senhor. Fale ao Senhor, ore ao Senhor, coloque Pray a sua to the vida Lord. diante de Deus. Present your life before Him. Nesse momento Do not não perca o foco, get coloque o seu coração distracted, diante do but Pai. present your heart before the Father. Estamos sendo ministrados sobre a We próxima are being geração. ministered about the next generation. Mas eu quero te But I falar wanna que há um tell destino, you há um that there's a cumprimento ainda de destiny. palavra, de promessa a respeito da sua vida. Eu não sei qual é a sua idade. Talvez Your você life, seja I don't know a your Ana, age. filha Maybe de you are Fanuel, Hannah. casada há apenas 7 anos, 84 anos, viúva. A widow. Fanuel quer dizer face de Deus. Ana, graça, a graça de Deus. Diante da face de Deus, ela tocou o Cordeiro de Deus. Ela viu Jesus no templo. Ela se alegrou e anunciou o Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua idade, se você já tem muitos anos de vida. Parabéns. Mas te dizer que você ainda é um instrumento do Senhor para sonhar coisas novas. Nos perdoe por todas as vezes que rejeitamos a sua experiência, os seus cabelos brancos, a sua idade. Nos perdoe, você que está em casa, um ancião que tem sabedoria, nos perdoe por buscarmos nos imaturos conselhos e não buscar assentar contigo para ouvir sabedoria, teus acertos, teus erros, aquilo que você foi instrumento de Deus para glorificar o Pai. Nos perdoe por não honrar a sua sabedoria. Talvez você esteja aqui nessa tarde. É um avô, é alguém de ministério por muitos anos. Jesus está nos chamando como crianças. Deus está tirando a frustração de não saber para onde ir, o que falar, o que fazer. Ele está dizendo, isto é bom. Entrega a carga de não saber fazer, falar, dizer, operar. Isto é formidável. É isto que a igreja do Senhor precisava ter. Um coração como de uma criança, que não planeja no seu braço de carne, mas espera nos braços do seu Pai. Como cordeirinhos, diz a palavra de Isaías, Ele nos amamenta. Deixa o Senhor derramar paz sobre o teu coração. Tira essa inquietação, esse perfeccionismo, esse corre-corre, essa crise de ansiedade, essa tentativa de alcançar resultado para ser aceito. Você é o escolhido do Senhor. Você é um Jeremias de Deus. Você tem um desígnio no Pai. E ainda que esteja no deserto, e você fica dizendo, olha, eu queria ser um grande estadista, levar uma multidão aos pés de Cristo. E talvez você esteja chateado, porque tua célula tem 8 pessoas contando contigo. Eu quero te dizer que eu prefiro a célula de Noé do que liderar uma nação que não subia ao monte para estar com Deus. Líderes declinem de liderar uma multidão que não quer estar no monte da face do Senhor.
É perda de tempo It's lidar com a waste lobos, of com time. raposas. It's a waste As of time. ovelhas ouvem a voz The sheep do seu listen mestre to the voice of Jesus. his São disciplinadas. shepherd, Aceitam serem repreendidas, and they encaminhadas. accept to be rebuked. Não se compare. Do not compare Se você é apenas yourself. Dos If you are diáconos, one out dos of the que abre a deacons, porta, dos que one out of coloca the a cadeira, workers, glorifica o Senhor. but glorify the Lord for that. Não se Exalt the importe se Lord for você é uma that. doméstica na casa de Naamã, uma menina que não tem nome. Jesus conhece você. Never mind if your Ele escreveu name teu is not livro, teu nome mentioned. no God livro da knows vida. you. Você tem He um has registro. written your name in the Nasceu book em of Sião. life. Your Não tenha life is vergonha do registered lugar there. que Don't você be veio. ashamed Se of for the de place you Espaço, lá em came Minas from. Gerais, se de Exu, lá de Pernambuco, se de From São Luís do Pernambuco, Maranhão. from Minas Gerais, from Você Maranhão. nasceu em Sião. You were born in Amada Zion. eterna, Kanamanashore, Oh, Kandanamanabana. Baba, Entrega essa briga, essa insatisfação de se comparar, talvez com seu irmão, com alguém da sua casa, com um parente, com profetas, com pessoas. Agradeça a Deus Thank pelo Lord Espírito dele que for habita em His você. Spirit that dwells Fiel in testemunha, toque uma vida de cada vez. Touch Toque one uma life vida de cada at vez. once. Uma One vida, life uma at nação. once. Uma vida, One uma life, nação. one nation. Você não One sabe life, one quantos nation. cargos como Moisés precisam ser abraçados. Você não don't sabe know quantos how gideões many inferiores men like se Moses sentindo need to be menosprezados. embraced. Ah, Senhor, eu sou o menor da tribo de I'm the Manassés. least Todos querem of ser como Manasseh, Gideão agora, said Gideon. mas ele tinha crise de identidade. He Até que had Deus veio sobre identity ele com uma crisis up to palavra, the com um point when desígnio, God e came to estabeleceu ele no him. centro da And vontade. so many Pode Gideons escolher, are out pode there and escolher need to homens be de Deus na embraced. Bíblia. Nenhum deles queria. None of the men in the Jeremias Bible falou, eu não posso ir uma wanted criança. to become Jereba, something. Fica gelo. O que eu te disser, você vai falar. O que eu te mandar Jeremiah fazer, onde você tem que estar, eu vou te conduzir. didn't know Abra what seus he had braços, to bendiga o nome do. do Senhor. O Espírito de Deus, But Isaías God 30, está nesse lugar. promised he would Quando te guide desviares him. para a esquerda ou para a direita, o Espírito do Senhor estará por detrás de ti, The te Spirit dizendo: of God will ei, go with esse you é o wherever you caminho, go. andai por He ele. will show you the Não way. te preocupa com o resultado, o que Don't tem be que concerned fazer, about te the preocupa em results. obedecer. Just be concerned about obeying God. Uma última coisa. One last Presta thing. atenção aqui. One last thing. Jesus Jesus não transformou água em vinho, did not não curou um turn aleijado, um water cego, into um wine paralítico, nada. or healed No dia em que ele A fora lame man batizado, in the day ele when he sai was da Galiléia e vai baptized. para o Jordão e tem um cabeçudinho que não tem congregação. There, Está no when he meio do went to the relento. Jordan, O nome dele é João Batista. there was a man, John Jesus the vai ao Baptist. João Batista. He Presta goes atenção to nisso. John the Jesus vai a Baptist. João Batista. Jesus went there to him. João, eu John, vim ser batizado. Que é isso? I Que é came isso, to be Deus? baptized. Se João Batista fosse paulista, que é isso, mano? How come, Jesus? Negativo. No way. Tu vens a mim, eu You devo were ir a coming ti. to me. Eu I não sou need to digno de go desatar to tuas you. I'm sandálias. not Sabe que worthy Jesus fala para João to Batista? untie Vamos the tongues parar of your sandals. dessa falsa humildade. And Jesus É necessário, João prevented Batista, que him você from faça o this seu, eu vou fake fazer o meu. É necessário que se cumpra a humility. justiça de Deus. It's É necessary necessário to que se fulfill the obedeça. justice of God. It's necessary to Quando ele obey all the obedece steps. e ele é batizado And when he como João obeys, Batista, and when que he is você despreza, que baptized você passa por by ele John lá the na porta Baptist. e não cumprimenta uma pessoa lá no teu condomínio, na tua escola, e você não dá nem bom A dia, small one ele in pode his ter sido community. enviado de Deus para te abrir porta e te liberar por caminhos que você jamais poderia chegar. Eu estou aqui por causa disso, porque há quase 30 anos eu glorifico o 30 years Senhor por ter me ago, enxertado God has numa casa de paternidade grafted do Hudson me e da in Riselma. Esse ano nós vamos fazer in a 29 house anos of juntos de paternity, caminhada, para a glória de of Deus. fatherhood. Eu sou um menino I was a boy, criado no deserto. Não created fique in the desert. chateado com isso. so don't be Mas o dia em upset que with Deus that. quiser te manifestar, But on the day aguarda em Deus God wants e to curte a sua manifest you, presença. He will do that. Wait in the Curte a Lord, sombra do Espírito enjoy de His Deus, presence, porque na hora de você enjoy His enfrentar shadow, o desafio que Ele tem, o sol vai bater na tua cara. enjoy His shadow Agora, in the meantime. Quando Ele é batizado,
So when nas Jesus is águas, baptized os in the céus se waters, abrem. the E heavens Deus were Pai open, and vira para ele e Father diz assim, turns meu to chegado, him and said, tu és o meu filho "You are my em beloved quem son, eu me alegro. and I'm very Eu quero pleased ouvir do on meu you, and pai I want que to eu sou hear um from my filho que Father o alegra, that não I'm pelos the son, I'm feitos, the mas daughter pelo that coração pleases que him, ouve not a sua because of my voz e deeds, obedece but a because sua of my palavra. heart É that is disso. able to hear A him maior his batalha é voice essa. and obey him. Adão foi arrancado do jardim do Adam was Éden, removed porque from ele tinha Eden. estrutura, mas ele não He tinha had the conteúdo. structure, but Ele he tinha didn't tudo, have the mas content. ele He had negou everything, o princípio da but he obediência. denied obedience. Nessa tarde, This os céus afternoon, estarão abertos, Heavens não will be porque oramos open, em not línguas, temos because we pray in dons, tongues or mas para have os gifts, filhos que foram but designados com because propósito. of the sons and daughters vão who have been andar em designated with a obediência. purpose and Levanta will tuas walk mãos, in abre a obedience. tua boca So e put your glorifica hands o up Senhor, and porque glorify Deus your está Lord, passando because em God revista is walking a here. sua He's tropa checking up e his chamando army, os and he is obedientes calling those who e are dizendo: obedient ei, and telling, ei, eu te escolhi, hey, eu me I've alegro, eu chosen te you. escolhi. I rejoice in you. You please me.